Aplauda o nome de Jesus nessa noite. Aproveitando que você está de pé, pega a sua Bíblia e abra ela comigo em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, irmão? Amém. Glória a Deus. Êxodo capítulo 2, logo após Gênesis, irmão. Quem encontrou, diga amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz bem assim: ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedeu com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Feche os teus olhos, Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste culto. Obrigado porque desde o começo o Senhor já tem se feito presente aqui. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor se manifeste mais uma vez através da palavra. Que essa palavra possa vir aos nossos corações, Pai. Possa falar conosco. A minha oração, meu Pai, não é que o Senhor me use, mas que o Senhor, meu Pai, toque em cada coração aqui nesta noite. A minha oração, meu Pai, é que essa palavra não venha ficar vagando por aí. Eu peço a Ti, meu Pai, que essa palavra não venha ser desperdiçada, mas que ela venha ser como uma semente aos corações de pessoas aqui nesta noite. Espírito Santo, eu oro pedindo a Tua dependência, Senhor, pois eu sou dependente de Ti, Pai. Senhor, faça aquilo que Tu queres fazer nesta noite. Fala nossos corações, abra nossos ouvidos, abra nossos olhos espirituais e nos dê entendimento para entender o que o Senhor quer falar nesta noite. Senhor, nós já Te agradecemos. É que nós oramos em nome de Jesus, e você pode se assentar glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. O livro de Êxodo se inicia contando uma nova história. O livro de Êxodo se inicia trazendo um tempo novo ao povo de Israel. O livro de Êxodo se inicia fazendo algo novo. O livro de Êxodo se inicia nos mostrando algo novo. É uma sequência da história que se encerrou em Gênesis. Gênesis capítulo 50 se encerra contando a história de José. Se encerra contando a morte de José. Em Êxodo capítulo 1, a Bíblia se inicia contando sobre um tempo novo que viria sobre o povo de Israel. Êxodo capítulo 1 nos expõe que José, os seus irmãos, se morreram. Os tempos se passaram. Só que o povo de Israel continuou crescendo e avançando. José passou. A promessa que Deus tinha liberado sobre José se cumpriu. Quando a gente vai ler em Gênesis capítulo 37 até Gênesis capítulo 49, a gente vê a promessa de Deus se cumprindo na vida de José. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Em Êxodo capítulo 1, os anos se passam. José morre, os seus irmãos morreram, o seu pai foi há muito tempo, a família de José se foi há muito tempo, mas a promessa de Deus continuou ainda de pé, pois o povo continuou crescendo e avançando. O povo de Israel, que eles estavam numa terra estrangeira, mas era uma terra que Deus tinha dado como promessa para eles. E como Deus tinha dado como promessa para eles, o único que vai tirar eles de lá é o próprio Deus. Porque não existe decreto do homem, não existe palavra do homem que pode anular uma palavra que o céu já liberou. Então, Êxodo capítulo 1, nós vamos ver
que o tempo se passa, o povo de Israel continua crescendo, avançando, e o novo faraó vai se levantar. Faraó era como se fosse um rei, como se fosse um príncipe, um homem de autoridade. E aquele faraó, ele não conhecia nenhuma história do que aconteceu com a história de José, ou a promessa que José carregava, ou muito menos a promessa que o povo de Israel carregava. A única coisa que faraó se incomodava é que ele via um povo estrangeiro crescendo na terra dele. Isso incomodou muito o coração dele. Faraó é um tipo de presidente que olha para um povo imigrante e fala: eles estão crescendo demais, a gente precisa parar eles. Só que quanto mais Faraó colocava no teu coração em querer parar, acabar, destruir com o povo de Israel, a Bíblia diz que mais eles cresciam e se fortaleciam. Porque aquilo que Deus libera é Ele que o sustenta. O povo de Israel continuava crescendo, avançando, e Faraó vai liberar um decreto. O decreto é: já que eu não consigo parar este povo, porque é um povo que cresce, porque é um povo que avança, eu já tentei oprimir eles de muitas formas, eu já tentei aprisionar eles de muita forma, eu dei o dobro de trabalho para eles, mas eles continuam crescendo, avançando, porque não era um povo qualquer, era um povo que tinha a promessa de Deus na vida deles. E quem tem a promessa de Deus pode ter decreto do diabo, pode ter decreto do inferno, mas ele vai continuar crescendo e avançando no momento de opressão. Não, o povo de Israel vai crescer e Faraó vai fazer o seguinte: a gente precisa parar este povo, a gente precisa acabar com este povo. E ele vai liberar um decreto, ele vai até as parteiras e ele vai dizer: olha, todas as vezes que você vê um menino, homem, nascer, mata ele. Só que o problema é que Faraó foi para as mulheres erradas, porque as parteiras tinham mais temor a Deus do que temor ao rei. O problema é que Faraó foi tentar fazer aliança com quem tinha aliança com Deus primeiro. O diabo tenta fazer aliança com homem e mulher de Deus e não vai dar certo, irmão. O diabo vai tentar corromper o coração que já é voltado para Deus, não adianta. O diabo pode vir com ofertas, o diabo pode vir com oferendas, o diabo pode vir com oportunidades, mas antes da oportunidade de bater na tua porta, o teu coração já está voltado para Deus. E é isso que vai acontecer com as parteiras. As parteiras, elas vão ter mais temor a Deus do que a temor ao decreto de Faraó. E Faraó vai descobrir o que aconteceu, que os meninos, eles nasciam e as parteiras não estavam matando os meninos. Então Faraó questionou as meninas e elas falaram: olha, a gente não pode matar. E ele: tá bom, já que vocês não querem matar eles, eu vou fazer algo diferente aqui. Em Êxodo capítulo 1, no último versículo, no versículo 22, a ordem ainda era de morte para os meninos, mas em vez agora de vir através de mãos limpas, de mãos puras, ele vai colocar como se fosse uma morte natural, onde que o decreto era para ele liberar sobre as crianças, os homens, no rio Nilo, sobre o rio Nilo. Naquela época, o rio Nilo era um dos rios mais perigosos, existiam muitos jacarés ali. Então a oportunidade talvez a porcentagem de um menino permanecer vivo, uma criança, era muito pequena, porque se ele não morresse através dos jacarés, ele iria morrer através das águas. E este decreto estava sobre o povo de Israel naquela época. Eles estavam vivendo uma opressão agora através de Faraó. Só que Deus, ele decide levantar um libertador. E esse libertador é chamado de Moisés. Moisés é um menino que desde o ventre da tua mãe é escolhido por Deus para uma grande obra. Deus decide colocar Moisés no ventre da mãe dele em um período de muita opressão maligna. Um período de muita aflição, um período de muitos problemas, um período de muitas coisas difíceis. Pensa em um período que a mulher poderia ter tudo, poderia conquistar tudo, mas a única coisa que ela não queria é ter um filho menino. Só que Deus, com toda a sabedoria, com todo o poder, toda a onisciência que ele tinha, sabendo do que o povo estava sofrendo, sabendo da opressão, sabendo das ameaças do diabo, ele mesmo assim coloca esse menino na barriga da mãe dele. Quem era a mãe dele, James? Era uma mulher chamada Joquebede. Nós já brincamos aqui, nós sabemos essa música, aquela famosa música, o Joquebede, teu filho não vai morrer. Quem conhece que Joquebede, a mãe de Moisés?
E Deus, Ele não coloca projeto nas mãos de pessoas erradas. Deus, sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, das ameaças que o povo estava vivendo, Ele coloca Moisés na família certa. Por que, James? Joquebede não era simplesmente mais uma mulher. Joquebede não era simplesmente mais uma mulher que estava vagando por aí. Não. Todas as vezes que Deus vai colocar uma promessa, Ele não vai colocar esta promessa na mão de quem não pode sustentar esta promessa. E Ele vai colocar sobre uma mulher chamada Joquebede, sabendo das afrontas, sabendo dos problemas, sabendo das aflições. Naquela época, as casas não eram como as casas de hoje, com a estrutura que nós temos, com a base, com 2x4, com drywall, com a pintura, com a insulation. Então, hoje em dia é muito mais fácil, pastor, a gente poder esconder, ocultar um choro de uma criança. Uma criança, ela não tem onisciência e ela não sabe o momento de chorar e de não chorar. Ela não sabe o momento que ela pode gritar ou não gritar. Ela não sabe, ela não tem essa consciência do perigo ou não. Então imagina uma criança recém-nascida. Qualquer momento ela poderia chorar. Qualquer momento ela poderia berrar. E isso era uma ameaça para Joquebede. Porque se alguém escutasse que era um choro de menino, eles iriam invadir a casa dela, iam tomar o menino e iam matar ele. Só que Deus, Ele não coloca projeto em mão errada. Porque naquela época, as estruturas não eram como os dias de hoje. Então se a gente quiser esconder o menino, a gente coloca dentro de um quarto. E quem passa na rua do lado de fora, praticamente não vai escutar a voz do menino. Não vai escutar o menino chorando. Só que naquela época, não. Naquela época, se alguém passasse na porta de casa, escutaria o choro do menino. Então a pergunta que não quer calar: como Joquebede conseguiu esconder o menino? E a Bíblia já responde no capítulo 2, do versículo 1, que a gente acabou de ler, que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da tribo de Levi. E a tribo de Levi era uma tribo separada para o sacerdócio de Deus. Ou seja, a tribo de Levi era uma tribo separada para a obra de Deus. Então Joquebede e o seu marido não eram ninguém, nada mais, nada menos do que servos do Deus Altíssimo. E além deles serem separados para o sacerdócio, eles também tinham um chamado. E qual que era esse chamado? Eles louvavam a Deus. Eles adoravam ao Senhor com louvores, com harpas, com cântaros. Eles adoravam ao Senhor. Então Joquebede, sendo da tribo de Levi, enquanto Moisés chorava, Joquebede adorava. Enquanto Moisés chorava, Joquebede adorava. Porque Joquebede entendeu: eu não consigo esconder o menino com as minhas próprias mãos. Eu não consigo esconder o próprio projeto de Deus com as minhas próprias mãos. Mas eu vou usar o instrumento que Deus me deu para esconder o projeto que também Deus me deu. Em Joquebede entendeu: a voz da oração tem poder para confundir o diabo. A voz da tua adoração tem poder para confundir o diabo. E eu te dou um exemplo. Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Estava perto de meia-noite. Paulo e Silas estavam na prisão, adorando e cantando ao Deus Altíssimo. E de repente veio um terremoto. E as pessoas que estavam do lado de dentro ficaram confusas. O que está acontecendo? Porque Deus confunde diabo para crente que tem uma vida de oração e de adoração. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, os montes de Siá, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Josafá entendeu uma coisa também aqui em Crônicas, que a adoração tem poder para confundir o diabo. A adoração tem
poder para destruir as obras do diabo. Adoração tem poder para quebrar cadeias. Adoração tem poder para arrumar as coisas que estão fora do lugar. A tua adoração tem poder para dar livramento para o teu filho. A tua adoração tem poder para dar livramento para a tua casa. Enquanto você ora, Deus trabalha ao teu favor. E Joquebede entendeu que as minhas mãos eu não posso fazer nada, mas eu vou usar a minha voz, porque eu sei que tem poder na adoração. Alguns anos atrás, eu estava passando um dos piores momentos da minha vida. Estava muito aflito, irmão. Triste, aquebrantado, isolado. Pessoas me abandonaram, outros viraram as costas. E eu ferido, machucado, depressivo. Chegava final de semana, na época eu morava com a minha mãe. Eu virava com a minha mãe e começava a chorar, falando: mãe, eu estou sozinho aqui. Porque a pior coisa é quando você está rodeado de pessoas, mas ainda você se sente só. E aquele sentimento de depressão tomou conta de mim. Eu não conseguia lidar com aquilo, irmão. Só que eu lembro um dia, eu tinha um costume nesta época de entrar dentro do meu quarto, pegar o meu violão, começar a tocar e cantar a Deus. Irmão, eu não canto, mas Deus recebe a adoração, amém? E eu tinha esse costume de entrar no meu quarto e fazer isso. E teve um dia, e eu não esqueço desse dia, irmão, porque todas as vezes que a gente é marcado por algo que Deus faz, a gente não se esquece. Pode passar 10, 15, 20 anos, a gente não vai esquecer aquilo que Deus fez. Eu lembro que teve um certo dia que eu entrei dentro do meu quarto. Quando eu entrei dentro do meu quarto, eu fechei a porta e peguei meu violão. Peguei meu violão e comecei a tocar. Eu não conseguia cantar naquele dia. Eu tinha o costume de cantar, José, eu não conseguia cantar. A minha boca se fechou, eu começava a tocar. E conforme eu estava tocando, eu senti uma presença muito grande entrar dentro do meu quarto. Quando eu senti essa presença, eu fechei os olhos, eu comecei a chorar, as lágrimas escorriam do meu rosto. E eu parecia criança chorando e tocando aquele violão, e tocando, e eu não conseguia parar, porque a presença dentro do meu quarto era muito forte. E eu só lembro que uma voz falou comigo assim: não abre os teus olhos. E eu com os olhos fechados ainda, adorando ao Senhor, com o meu louvor, com o instrumento que Ele me deu. De repente eu escuto uma voz, e a voz falou comigo assim: hoje eu estou te curando por completo. Depois daquele dia, irmão, eu não senti mais depressivo. Depois daquele dia eu senti felicidade, eu senti alegria. As coisas mudaram, só que eu entendi. A adoração moveu o céu ao meu favor. A adoração fez Deus trabalhar ao meu favor. A adoração curou aquilo que o médico não poderia curar. A adoração fez aquilo que os homens não poderiam fazer. A adoração me abraçou de uma tal forma. A adoração fez com que Deus abraçasse a minha alma. A adoração fez com que Deus entrasse dentro do meu coração e tirasse a depressão que me tomava. Deixa eu te falar, irmão, talvez você não tenha ouro e nem prata. Talvez você não tenha carro, talvez você não tenha casa, talvez você não tenha amigos, mas você tem adoração. E a tua adoração vai mover o céu ao teu favor. A adoração vai mover o céu ao teu favor. Deus vai fazer por ti aquilo que ninguém pode fazer. Quando você decidir adorar o nome do Deus Todo-Poderoso, quando você decidir adorar o Deus de Israel, aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, quando você adora, Deus se move ao teu favor. Seu louvor tem poder para mover o céu ao teu favor. E é isso que Joquebede vai fazer. Ela vai adorar ao Senhor. Joquebede entendia que era perigoso o momento que ela estava vivendo, e até o louvor dela era arriscado. Porque pensa comigo, irmão, uma mulher que talvez era acostumada a adorar, mas por causa da crise que ela estava vivendo, ela vai dobrar a adoração. Porque eu não sei você, meu irmão, mas eu sou assim. Quando a gente está passando por crise, é aí que a gente ora, que a gente adora, que a gente busca muito mais do que a gente buscava. Eu não sei você, mas para mim é assim. Todas as vezes que eu estou passando por crise, eu dobro a minha oração, eu dobro a minha adoração, eu dobro o meu louvor, eu dobro a minha busca. Eu não sei se você é assim, talvez você é perfeito demais, mas amém. Joquebede entendia que era
perigoso até a adoração dela, porque os homens que andavam pelo lado de fora poderiam questionar: poxa, essa mulher está adorando até demais, essa mulher, ela está cantando até demais, tem algo de estranho, de esquisito acontecendo lá dentro, porque ela não cantava tanto assim. Entenda, irmão, que eu estou ilustrando para você entender. Talvez eles pensavam: ela está cantando demais, ela está adorando demais, tem algo acontecendo. Mas existe uma diferença muito grande entre cantar e adorar. Por que, James? Porque tem muita gente que vem para a igreja e canta a Deus, e tem poucas pessoas que vêm para a igreja e adoram a Deus. Quer um exemplo? É muito fácil entrar dentro da igreja e falar: Senhor, a minha vida é tua, mas você não viver como se a tua vida fosse de Deus. É muito fácil você entrar dentro da casa do Senhor e falar: Senhor, tudo que eu tenho é teu. É muito lindo cantar, mas adorar é você literalmente viver o que você está cantando. Então Joquebede entendia que, para eu atrair a presença de Deus, eu não posso cantar, eu tenho que adorar. Por que, James? Porque Deus não se atrai com cântico, Deus se atrai com adoração. Por quê? Porque Salmos 22, versículo 3 vai me dizer que Ele habita no meio dos cânticos, dos louvores. Deus não habita no meio de crente que só adora e que canta Ele da boca para fora. Não, Deus habita em crente que adora a Ele. Deus habita em crente que entra dentro da igreja, entra dentro de casa, entra dentro do quarto e começa a derramar suas lágrimas, e não canta com a boca para fora, mas canta com o coração para fora. O crente de verdade que adora ao Senhor, ele não adora com a boca para fora, ele adora com o coração para fora. A adoração dele não vem das bocas, das palavras, não. A adoração de um crente que chama a presença de Deus, ele adora com o coração para fora. Quando ele fala: Pai, tudo é teu, ele está literalmente dizendo: tudo é teu. Quando ele está dizendo: eu te adoro, ele está literalmente dizendo: o meu coração te adora, a minha alma te adora. Aí Salmos 22 é um salmos do servo Davi. Davi estava passando por um momento de aflição, Davi estava passando por um momento difícil, mas ele entendeu que no meio da tristeza, se tiver adoração, o céu vai descer e trabalhar ao meu favor. James, eu não estou entendendo. Então pega o que Deus está falando. Quando ela adora, e Deus desce. Quando Deus desce, Deus protege. Não, vou repetir. Quando ela adora, Deus desce, porque Deus habita no meio da adoração. E quando Deus desce, Deus protege, porque Deus sempre vai proteger um servo que tem um coração voltado para a presença dele, sempre. E por que Deus protege, James? Porque Salmos 91, versículo 1 até o 7 me garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas sendas, e debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meu dia. Pois 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quando Deus desce, Ele te protege. Por que, James? Porque quem tenta se esconder de Deus será encontrado, mas quem tenta se esconder do diabo, o próprio Deus se esconde. O próprio Deus se esconde. O próprio Deus Ele vai te esconder no meio dessa aflição. Ele vai te esconder no meio Ele vai. Quando Deus desce, Deus protege. Eu vi um testemunho desse pastor e eu achei muito interessante. Eu gostaria de compartilhar nessa noite. Esse pastor, um dia ele foi pregar numa igreja fora da sua cidade,
E ele foi. Ele passou a tarde na casa dessa irmã para descansar um pouco. Chegando lá, essa irmã estava orando. Ela deixa de orar para atender o pastor. Eu falo: ô pastor, que bom que o senhor está aqui, bom te ver, fique à vontade. Esse pastor entra dentro da casa dessa mulher e ele come, toma um cafezinho, aquele pão, e ele vai descansar. Quando ele vai descansar, essa mulher volta a orar. As horas foram se passando. Passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, e essa mulher ainda estava orando ao Senhor. Quando deu 3 horas, este pastor contando essa história, esse testemunho, ele disse que o Espírito Santo soprou no ouvido dele, falou: e aí, vai ficar deitado ou vai ver o que minha serva quer? Ele sai do quarto dele e ele vai ao encontro dessa mulher. E ele diz bem assim: serva, o que há contigo? Por que você está tão aflita? Por que você ora tanto? Aí a mulher vai falar assim: pastor, pastor, tu não conhece minha situação. Ela aponta para o lado. No lado dela tinha um sofá, e nesse sofá tinha um cobertor branco. Quando ela tira esse cobertor branco, tinha um rapaz magro, mas muito magro, só o osso, irmão, com olheiras profundas. E ela disse: pastor, tu está vendo este homem, este rapaz? E o pastor: sim, estou vendo. Aí ela disse: esse daqui é o meu filho. Olha a situação dele, pastor. Ele está viciado nas drogas. Ele já experimentou de tudo nesta terra. Todo tipo de droga que o senhor conhece, ele já experimentou. E pastor, eu tô afligido, porque ele carrega uma promessa. Deus falou que ele seria usado. Deus falou que ele seria um grande pregador da minha palavra. Mas olha como ele está, pastor. Ele está afligido. Olha a situação dele. Não foi o que Deus me prometeu. Aí o pastor disse assim: irmã, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Deus vai dar vitória. Deus pode mudar. Ele quis orar para o menino ali no momento, mas o menino disse assim: pastor, não tem jeito para mim. Olha como eu estou, não tem jeito. Eu estou afundado nas drogas, eu estou devendo dinheiro. Não tem jeito para mim. Aí o pastor olhou para a mulher, para a mãe dele, e falou assim: irmã, vamos orar, porque nós queremos no poder da oração e da adoração. Este homem então ele decide se retirar e volta para o quarto. E eles orando, a mulher orando na sala e o pastor orando no quarto. A mulher orando na sala e o pastor orando no quarto. Ele contando a história que passou 30 minutos. Quando passou 30 minutos, o Espírito Santo falou com ele: fica de pé e ora de pé. Quando ele começou a orar de pé, ele viu 3 vultos passando do lado dele. Quando ele viu esses 3 vultos, o Espírito Santo falou: vai na sala porque vieram matar o Ronaldo. O Ronaldo era o filho da menina. Quando ele chega na sala, a mãe daquele rapaz estava de joelhos no chão. E tinha 2 homens e um estava com uma arma apontada nas costas dele. E ele falava assim: cadê o Ronaldo? A gente veio matar ele. Aí o pastor falou: meu filho, tenha misericórdia, meu filho. Deixa Jesus entrar no teu coração. Aceita Jesus, ele tem uma grande obra na tua vida. Como todo bom pastor faz, tenta evangelizar. Aí ele fala: pastor. Aí o rapaz que estava que estava com as armas nas costas da mulher, ele vai dizer assim: ô pastor, por nada não, mas não se intromete no meu negócio. Eu respeito o senhor, respeito o pastor, não tenho negócio com crente, eu respeito. Mas esse homem está demais, esse menino está demais. Ele está me devendo 5 mil de droga e ele não me pagou. E eu vim aqui cobrar ele. Se eu achar ele, eu vou matar, porque ele está me devendo 5 mil e até hoje. Aí ele fala: o senhor tem esses 5 mil? Aí o pastor vai falar: não, eu não tenho agora. Aí ele fala: então não se intromete. Aí ele voltou para a mulher e falou: cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Quando ele falou 3 vezes, a mulher que estava de joelhos no chão olhou para trás e disse: tu quer saber onde está o meu Ronaldo? Ele está escondido no esconderijo do Altíssimo. Aquele homem, ele começou a zombar. Ele está escondido no esconderijo do Altíssimo, moça? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai rodar essa casa toda, e se a gente achar o Ronaldo, a gente mete bala. Eles saíram para procurar o Ronaldo. Foram no quarto dela,
foram no quarto da filha dela, viraram a casa toda, abriram o guarda-roupa, derrubaram o guarda-roupa, viraram a cama de cabeça para baixo, viraram a casa dela de cabeça para baixo. O pastor contando, eles foram no Eric, eles foram no basement, eles foram ao redor da casa, rodearam 2 vezes e não acharam nada. Aí ele volta para casa e fala: sorte sua que a gente não achou esse menino. Mas se você vê ele, dá um recado para ele, que se ele não ser crente, que nem a senhora. Aí ele falou: a senhora é crente mesmo, a senhora tem uma fé muito grande. Se ele não ser crente, que nem a senhora, a gente mata ele. Diga para ele ir para a igreja. Se ele não for para a igreja, a gente mata ele. Aí eles saíram, irmão. Naquele momento, quando eles saíram, o pastor contando que ele com a mulher começaram a falar em línguas, a dar glória, a pular, a fazer bananeira, rodopiou tudo lá. Irmão, é coisa de crente doido, é ter coisa de crente doido. Mas por quê? Aí o pastor contando que eles começaram a glorificar o nome de Jesus, porque o pastor estava aqui, a mulher estava na frente dele, o rapaz estava nas costas, e o menino e o Ronaldo estavam do lado dele, e eles não encontraram um Ronaldo. Aí o pastor olhou para o Ronaldo e falou: rapaz, se tu não virar crente, quem vai te matar sou eu. Não, porque o testemunho desse, se tu não virar crente, quem vai te matar sou eu. Aí ele olha para o pastor e fala: pastor, me dá só um minutinho. Ele vai para os pés da sua mãe e fala: mamãe, me perdoa, mamãe. Mãe, me perdoa porque eu não te escutei antes. Mãe, me perdoa porque eu deveria escutar a senhora antes. Aí a mãe fala: Ronaldo, fala baixo, porque talvez eles estão te esperando você sair para eles te matar. Aí ele vai gritar: não, eu não vou parar, mamãe, porque a senhora não viu o que eu vi. Aí ela vai perguntar: Ronaldo, o que você viu? Aí ele vai dizer bem assim: mamãe, quando aquele homem estava com as armas nas suas costas, e você disse que eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, na hora que você disse isso, eu via como se fosse um homem todo de branco. Ele desceu na hora e ele veio para o meu lado. Quando ele veio para o meu lado, ele abriu as mãos. E para a glória de Deus, esse menino se converteu e é pregador da palavra até hoje, irmão. Hoje ele se tornou um evangelista e está pregando por aí. Por quê? Porque a morte encontrou ele. Mas antes da morte encontrar, a verdadeira adoração entrou dentro da casa dele. Os anjos entraram dentro da casa dele, e a morte não encontrou o Ronaldo. Eu vim com uma palavra de Deus para te liberar nesta noite. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está enviando o anjo para te proteger. Nenhum mal vai te alcançar, nenhuma imigração vai te alcançar, nenhum policial vai te alcançar, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do ar, Ele te guarda, Ele te protege. O Deus poderoso, o Deus que tu adora, vai te esconder diante do teu inimigo. O Deus que te adora, o Deus que tu adora, vai te esconder do meio das suas afrontas. Ele vai. Ele está te escondendo. De um tempo pra cá, parece que o inferno se levantou contra a tua vida. O decreto do diabo era: a gente vai pegar ela e a gente vai parar com esse projeto chamado família. Porque é difícil quem é coluna da própria casa. É difícil quem tem que sustentar a própria casa. Eu sei o peso que tu carrega nos teus ombros, mulher. Quantas vezes tu já disse para mim: a vontade é de parar, a vontade de retroceder. Mas quem abriu a porta deste país não foi o homem, foi Deus.
Não é o momento, pois aquilo que o céu vai fazer ainda, os teus olhos não viram. Talvez você olhe para você e diz bem assim: o tempo passou, eu perdi a oportunidade. Mas aquilo que Deus não fez através de você, Deus vai fazer através de quem você gerou. Eu vejo uma honra de Deus vindo nas tuas mãos, e o céu está dizendo: diga para ela que eu sou o Senhor que assino papéis. Diga para ela que eu sou o Senhor que tiro da gaveta e coloco no desk em cima, para o advogado saber que eu sou o Deus que acelera. Já demorou tempo demais, já atrasou demais, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou trazendo um tempo de aceleramento. Eu sei que não é fácil, mas eu estou todo momento olhando para você, e eu vejo missionária sobre você. A unção não veio de ontem. A história que você tem não é de ontem, é muita história. Porque tem momento que tu fala: ai, que saudade daquele tempo. Ai, que saudade daquela igreja. Ai, que saudade daquela unção, daquilo que eu vivia. Mas o céu está dizendo: sou eu, o Senhor, que trago um tempo novo sobre a tua vida. Tu não ficará envergonhada e não voltará envergonhada, porque este era o projeto do diabo. Mas Deus está dizendo: diga para ela que até dentro da família dela eu vou usar ela como boca profética. O diabo tentou calar a tua voz, mulher, mas o Senhor está dizendo: eu ativo novamente este dom que está sobre ti. Profetiza, abre a boca e fala o que Deus está mandando. Profetiza, porque tu não foi chamada para ficar no banco, tu foi chamada para ficar no altar. E o Senhor está dizendo: eu estou trazendo um tempo de aceleramento, e quem crê na vitória dela, abre a boca e adora. Escute, e aqui eu finalizo. Joquebede escondeu o menino o máximo que ela podia esconder, porque a partir do versículo 3, a Bíblia diz: não podendo mais esconder o menino. Tu já ouviu aquela famosa frase: querer não é poder? Pois é, era Joquebede nessa situação. Ela queria esconder, mas ela não podia mais. E por que ela não podia mais esconder o menino, pastor? Porque o menino estava crescendo. Então James está me dizendo que o projeto de Deus, mesmo escondido, ele cresce. Você não pegou. Projeto de Deus, mesmo escondido, ele cresce. O projeto que vem de Deus, o projeto que é de Deus, ele não determina por si mesmo o tempo que ele vai viver, porque o projeto é de Deus. Então quem vai determinar aquilo que o projeto que vem de Deus vai viver é o próprio Criador deste projeto. Porque, James, porque projeto não se manda em projeto, porque quem manda no projeto é o Criador do projeto. Então Joquebede entendeu: eu não mando no projeto que vem de Deus. Se o menino está crescendo, eu não posso fazer mais nada, porque o Criador do projeto está dizendo que é um tempo novo. Porque projeto de Deus é mandado pelo Criador. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem determina aquilo que o projeto vai viver é Deus. Quer um exemplo? Elias quis aparecer. Quando Elias apareceu, Deus mandou ele se esconder. Se esconde.
e vai ao rio de Querite. E quando Elias quis se esconder, Deus entra na caverna e fala: Elias, o que tu fazes aqui? Elias, tu quer se esconder, mas eu não quero que você se esconda. Por quê? Porque Elias, você é servo, você não se manda. Quem manda na tua vida sou eu, Elias. Tu vai viver aquilo que eu quero que você viva. Diabo não manda em projeto de Deus. Pessoa não manda em projeto de Deus. Quem manda em projeto de Deus é o próprio Criador do projeto. O diabo não pode mandar no projeto de Deus. Ele tentou na sexta-feira. Ele quis anular o projeto de Deus. Ele olhou para a cruz e disse: morreu, acabou, terminei com essa palhaçada. Mas quando o diabo disse acabou, no terceiro dia ele ressuscitou. Porque quem manda no projeto é o Criador do projeto. O diabo quis esconder, mas Deus disse: não é esconderijo, é ressurreição. O diabo disse é ponto final, mas aquilo que o diabo disse não decreta e não é o que Deus falou. O diabo disse é ponto final, Deus falou é uma vírgula. O diabo disse agora é morte, mas Deus está dizendo não, agora é vida. O diabo falou: José, no meio desse poço é morte. Aí Deus está falando: não, o meio do poço é uma nova história que eu escrevo para José. Porque o diabo não manda em projeto, pessoas não mandam em projeto. Quem manda no projeto de Deus é o próprio Criador do projeto. Irmão, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero liberar uma palavra sobre você nesta noite. E a palavra que Deus está dizendo é Ele que determina o tempo que você vai viver. Se o tempo é de esconderijo, não se preocupe, Ele vai te esconder. Mas quando Ele quiser te aparecer, ninguém vai esconder o projeto de Deus. Ninguém vai segurar o projeto de Deus. Pode tentar escondido, mas escondido ainda está crescendo. Ninguém está vendo, mas enquanto ninguém está vendo, ainda está crescendo. Está passando por luta, não tem problema, mas enquanto está passando por luta, ele está vencendo, ele está crescendo. Deus está dando maturidade, Deus está dando amadurecimento. Fica de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus.